E aí, tudo certo? Bora desvendar a ecologia de paisagens? Um daqueles temas quentes, sabe? Que sempre cai em concursos da área ambiental. A ideia aqui é a gente passar por todos aqueles conceitos-chave que, com certeza, vão fazer a diferença na hora da prova e garantir uns pontos preciosos. Bom, para começar, dá uma olhada nessa imagem. À primeira vista parece uma colcha de retalhos, né? Tem um pedaço de floresta aqui, uma área de pasto ali, um rio cortando tudo. Pois é, para ecologia, essa bagunça tem um nome. É uma paisagem. E a chave para qualquer plano de conservação que funcione de verdade é justamente entender como essas peças todas se conectam. Então, o primeiro passo é a gente deixar bem claro, afinal, o que é uma paisagem. Parece óbvio, mas o conceito técnico é a base de tudo que a gente vai ver aqui. Olha só que interessante essa definição do Metzger. A palavra-chave aqui é heterogêneo. Uma paisagem, por definição, não é uma coisa só, não é tudo igual. Pensa num mosaico mesmo, feito de várias pecinhas diferentes. E é justamente a interação entre essas pecinhas que vai ditar como a vida funciona naquele lugar. Como os animais se movem, como as plantas se espalham, tudo. Ok, então se a paisagem é um mosaico, quais são as peças que formam esse quebra-cabeça? Vamos dar nome aos bois. A primeira peça, e talvez a maior delas, é a matriz. Pensa na matriz como o pano de fundo da paisagem. É aquilo que tem maior quantidade, o que mais se vê. Lá naquela primeira imagem, por exemplo, a maior parte da área era pastagem, certo? Então a pastagem é a matriz. Isso é super importante porque a qualidade dessa matriz vai definir se um bicho consegue atravessar de um ponto a outro ou não. Beleza. E salpicadas nessa matriz, a gente tem as manchas, ou como a gente costuma chamar, os fragmentos. A analogia perfeita é pensar nelas como ilhas de habitat no meio de um oceano, que é a matriz. No nosso caso, aquelas porções de floresta são as manchas. E é ali, nessas ilhas, que a maior parte da biodiversidade nativa, aquela mais sensível, consegue sobreviver. Esse esquema aqui é ótimo, porque ele amarra tudo o que a gente falou. Olha lá. As manchas A e B são os fragmentos de habitat, as nossas ilhas. Elas estão dentro das matrizes C e D, que é o nosso oceano, o nosso pano de fundo. Mas tem um detalhe a mais aqui, né? Tá vendo aquela ponte ligando as manchas A1, A2 e A3? Isso é um corredor ecológico. E guarda bem esse nome porque ele é fundamental. Certo. Agora que a gente já conhece as peças do tabuleiro, vamos falar do processo que bagunça tudo, a fragmentação. E esse é um tópico que as bancas de concurso adoram. Fragmentação, no fundo, é isso. É o processo de pegar o habitat grandão e contínuo e quebrar ele em pedacinhos isolados. Até pode acontecer naturalmente, claro, mas, hoje em dia, a grande causa somos nós. É o desmatamento, é a estrada que corta uma floresta no meio, é a cidade que cresce. E não é exagero dizer que essa é uma das maiores ameaças à biodiversidade no planeta inteiro. E essa figura aqui, ela é clássica e explica perfeitamente o problema. Olha o que acontece quando a gente fragmenta. Não é só que a área total diminui. A coisa mais grave é a proporção que muda. A gente perde muito habitat de interior, aquele miolho da floresta, protegido, estável, e ganha uma quantidade enorme de borda. E esse excesso de borda gera o famoso, e muito cobrado em prova, efeito de borda. Pensa assim, a beirada de uma mata não é igual ao meio dela. Ali bate mais sol, venta mais, a umidade é diferente. É um microclima completamente novo. E essa mudança toda no ambiente, claro, vai selecionar quem consegue e quem não consegue viver ali. E as diferenças são brutais, como a gente vê aqui. Lá no interior, no coração do fragmento, as condições são estáveis. É o paraíso para as espécies especialistas, aquelas mais exigentes. Já na borda, com aquele entra e sai de luz e vento, quem se dá bem são as espécies mais parrudas, as generalistas. E muitas vezes as espécies invasoras adoram essa bagunça. Fora que os bichos ficam mais expostos a predadores. Resumindo, são dois mundos completamente diferentes dentro do mesmo fragmento. Tá, então o cenário é esse, um monte de ilhas de habitat. A pergunta que fica é, como a vida se vira nesse novo mapa? Para responder isso, os ecólogos foram buscar uma ideia genial, a teoria da biogeografia de ilhas. A lógica é exatamente o que a gente está usando. O fragmento de floresta é a ilha e a matriz de pasto ao redor é o oceano. E a teoria diz que dois fatores são cruciais para saber quantas espécies cabem nessa ilha: o tamanho dela e o quão longe ela está das outras ilhas. Simples e poderoso.
E o legal é que essa teoria se transforma em regras de bolso para planejar áreas de conservação. Isso aqui despenca em concurso. Vamos lá, é quase um mantra. Quanto maior, melhor. Um fragmentão é melhor que vários pequenos. Quanto mais perto um do outro, melhor. Se for redondinho, melhor ainda, porque diminui o efeito de borba. E, o mais importante de tudo, se estiver conectado, aí sim é o cenário ideal. Essa ideia de conexão nos leva direto para outro conceito importantíssimo, o de metapopulação. A sacada aqui é parar de olhar para cada populaçãozinha isolada no seu fragmento e começar a olhar para o conjunto todo. Imagina um monte de populações pequenas, cada uma na sua ilha, mas que de vez em quando um indivíduo consegue nadar e chegar na outra. Juntas, elas funcionam como uma população grandona, muito mais forte. E olha só esse comentário, direto de uma questão de prova. Ele é a prova de por que esse conceito é tão importante. A ideia é a seguinte: mesmo que a espécie desapareça de uma área, aquela área não se torne inútil. Por quê? Porque se existe a chance de indivíduos de outras áreas chegarem lá e recolonizarem, o fragmento continua sendo valioso para a sobrevivência da espécie. É esse pisca-pisca, sabe? Essa dinâmica de extinção local e recolonização é o coração do conceito de metapopulação. Tudo bem, já entendemos o problema, já entendemos a teoria, agora a parte mais importante. O que a gente faz com isso? Como a gente usa esse conhecimento na prática? Para lutar contra o isolamento, basicamente a gente tem duas grandes ferramentas na mão. A primeira são os corredores ecológicos. São literalmente pontes de habitat, faixas de vegetação, que ligam um fragmento ao outro. A segunda são os stepping stones, ou trampolins ecológicos. Se não dá para fazer uma ponte contínua, a gente pode criar pequenas ilhas de descanso no meio do caminho. E com tudo isso em mente, vamos olhar de novo para aquele nosso primeiro mapa. Agora ele faz muito mais sentido, né? A gente tem as grandes áreas de reserva, as áreas núcleo, que são o porto seguro da biodiversidade. Mas olha só, aquelas pequenas manchinhas de floresta no meio da matriz agrícola, agora a gente entende que elas são vitais. São os stepping stones que garantem que os animais consigam ir de uma área para outra, garantindo o fluxo de genes e a saúde da população como um todo. E aqui vem o pulo do gato, um conceito que é ouro para a prova. Não adianta só ter uma conexão no mapa, uma conexão estrutural. O que a gente busca é a conectividade funcional. Isso significa que a paisagem tem que funcionar para a espécie. O corredor tem que ser realmente usado por ela. No fim do dia, o que importa é se funciona na prática, e não só se está bonito no papel. Então, para fechar, fica uma reflexão especialmente importante para quem vai trabalhar com isso no futuro. O nosso trabalho não é mais só o de cercar e proteger o que sobrou. A gente precisa ir além, a gente precisa ser proativo, pensar em como podemos desenhar ou redesenhar paisagens inteiras para que elas possam sustentar a vida a longo prazo. É um trabalho de verdade de arquiteto de paisagens.